Ó, começou a gravar agora, vai começar daqui pra frente, né, o conteúdo. Esse react aqui desse vídeo com o nome, eu não tava esperando, honestamente, esse título aqui, mas é curioso, né? Karl Marx, o Anticristo. Assim, tá, tudo bem, eu não vou emitir opinião acerca desse título aí não, entendeu? Mas eu acho talvez um pouco forte, não sei, né? Chamar alguém de anticristo, Cretinho. assim, é um negócio meio complicado. Enfim, vamos começar aqui? Você quer que assim tá bom, ou chat? Assim tá bom ou quer que coloque em tela cheia o vídeo? Acho que botar em tela cheia é melhor, né? Tenta colocar em tela cheia, eu acho melhor, é. Tô Ah, vendo aqui. aí, ó, a gente vai ficar. Vocês querem a gente aparecendo no vídeo com ele ou só ele falar? Acho melhor aparecer, né? Porque É senão melhor a gente aparecer no vídeo, né? acaba virando publicidade. Acaba virando publicidade pro cara também. E aqui a gente não tá intencionado em fazer isso. Eu só não quero virar alvo desse cara, velho. É só isso, Lucão. Você tá me botando num terreno muito pantanoso aqui, entendeu? Esquece. Porque, bom, virar alvo é Você se um preocupa negócio complicado. demais com isso. Tá, foda-se, vamos lá. Quando eu estiver olhando para baixo assim, é porque eu tô olhando o chat. Tá. Mas aqui, você travou, Lucão. Ih, travou, hein? Meu sonho é ser alvo. Não, não queira esse sonho, não. Lucão foi de Americanas aqui, hein? Ó, travou bonito. Ou é a live que caiu? Não, a live tá em pé ainda. Ih, rapaz. Tá vendo, ó? Caraca, pô, o bagulho é. O karma desse maluco é pesado, hein? Porque. Ah, Aí, ó, deu pra ouvir voltei, gritos. voltei. Deu pra ouvir gritos aí. Tem que gritar para dar certo. Porra, que foi isso, mano? Sei lá, caiu do nada. Bota no pipoquinho. Caraca, outra vez falar da Esse MC aí tá na Pipoquinha é lista, tá, brincadeira. Mariana? MC Pipoquinha? Mariana, fica até o final da live que tá na lista. Você não tinha me falado disso então, react surpresa, então, bônus. Bônus MC Bônus, Pipoquinha. não, Pronto. é porque entrou na lista aqui no final. Tá bom, então. Eu não conhecia a MC Pipoquinha até me mandarem um post hoje falando como Sócrates bebeu de Platão, como Platão bebeu de Sócrates, Aristóteles bebeu do Platão e MC Pipoquinha bebeu de Aristóteles, né? Então, assim, eu tô curioso para saber. Ai, ai. João Luiz, grande DJ John, bem-vindo, cara. Eu tô voltando a fazer lives aí. Semana passada eu fiz algumas, tô voltando a fazer agora, no começo da semana. Amanhã talvez eu faça, vai depender do jogo do Flamengo. Se eu ficar puto, eu não vou fazer, tá? Mas é isso. Tá aí, Lucão? Você tem que Ô, sempre Mariana, se fica até o informar. final da live aí que a gente vai colocar. Isso, vamos reter o público. React bônus vai ter, mesmo pipoquinha. Vamos começar, tá me enrolando demais isso aqui. Eu vou dar play aqui e vambora, hein? Quando você quiser parar, você me fala, tá, Lucão? Que aí eu paro. No começo vai parar bastante, Tá, tá? tá bom então, vambora. Foi. Karl Marx foi talvez o maior Ah, eu filho não tô da ouvindo o puta. vídeo. Você tem que ouvir, peraí. Desculpa, vou te colocar aqui no compartilhamento de tela. Aí, pronto. Ah, não, mas aí vai zoar a live, cara. Vai ficar zoado, ó. Que eu vou voltar aqui pro produtivo. Aí, vai ficar zoada a parada, não vai dar pra fazer não. Faz o seguinte, deixa eu parar de transmitir aqui e voltar pra tela normal. Faz o seguinte, cara. Bota aí no seu PC também, você consegue? Ou no seu celular? Sem o Sim. seu PC morrer? Sem você perder a. Aí eu já não prometo tanto. Porque pra fazer que eu teria que mudar a câmera toda de novo e aí, puta que pariu. Eu não acabei não antecipando isso, foi mal. Pera aí. Vamos improvisando enquanto isso. Deixa tipo, só uma aba do seu navegador aberto, tá? Impossível. Não, tem como sim, filho. Pelo amor de Deus. Impossível porque tem um monte de aba necessária aqui aberta. Tá, mas Mas você. vamos lá. Vai dar play? Tá no 03. Dá play, vai pro 03 e depois você solta. Ah, Alinhou? você já ouviu o começo inteiro já então, né? Quer voltar do zero? Vamos voltar do zero que é Sim, melhor. vamos do zero. Vamos do Vamos zero lá. aqui. Deixa eu voltar, peraí.
Pronto. 3, 2, 1, vai. Karl Marx foi talvez o maior filho da puta da história da humanidade. Tá bom. Eu pausei, foi mal, peraí. Não. Esse começo já é Pô, sensacional. tá bom, não. 0,5 aqui pra mim, pra você tá como? 0,5 também. Então, porra, não. Tá bom, vambora. Tá, se ele conseguir argumentar, tá de boa, vambora. Como que eu argumento em cima Não, disso? é, sei lá. O cara foi o maior filho da puta da história, pô. Não tem como. Vambora. Pô, foi mal, é porque você me pegou de surpresa. A partir do momento que você estuda quem foi Karl Marx, o que ele fez, os regimes que ele influenciou, é inegável que Karl Marx foi o maior bandido que Pausa o no mundo 20 já aí, viu. 0,20. No filme bandido que o mundo já 0,20? viu. Pausei. Ah, Então, esse aí que é o Nando Moura, tá? Esse aí é o Nando Moura, na época que ele old era school. careca cabeludo, Isso. que é uma palavra só, né? E esse vídeo aqui é de 7 anos atrás. Isso. Ele chega e fala o seguinte, ó, o Marx, ele é o maior filho da puta da história. Ele chega e fala, pô, o Marx, ele é o maior bandido da história. E isso, vocês não se enganam, né? Isso é método. Isso aí é o olavismo. O Olavo, ele dizia, e eu gosto sempre de falar isso no passado, né? Ele dizia que Inclusive até tá meio calado, né, tá, nos últimos meses aí. que o papai do chão tenha, né? É. Não falou nada lá sobre, pô, o negócio lá das carpas lá do Planalto, não sei se você ficou sabendo. E isso aí é método, tá? Porque assim, o Lula, ele é acusado de ser a mesma coisa que ele está falando do Marco. O Olavo, ele falava que nunca na história, ninguém nunca foi atacado como o Olavo foi. Então, assim, ele é a maior vítima da história, né? Então, assim, nada é acurado aí. É tudo hiperbólico, né? Então, assim, vai logo pro É o maior da exagero. história, é o pior da história, é o mais criminoso. Né? Porque o mais importante é o cara passar a informação de que o cara é a maior vítima de todos, ou o cara é um merda, né? É jogar veneno no poço logo, né? Não bebe desse poço. É, a Essa é a ideia. falácia de envenenar o poço, pode crer. Bom, mas por enquanto até aqui foi só olavismo, né? Tipo, atacar o alvo, né, diretamente. Aí tá bom, ele é um filho da puta, né? Por quem não é, né? Vamos ler. O Venturini falou que roubou 5 trilhões da Petrobras, né? 5 PIBs do Brasil. Eu recebi uma imagem falando que o Petrolão foi de 1,5 trilhão de reais. Quanto maior o valor, melhor, né? Não importa, né? É uma coisa que até o Hitler fala, né? Quanto mais absurda for a mentira, mais fácil de você acreditar nela. Vambora então, seguimos. 3, 2, 1, play. No vídeo passado, eu estava falando a respeito do jogo Assassin's Creed Syndicate. Onde eles colocam Karl Marx como um bonzinho, né? Ele é o herói ali, está pedindo para que você... Eu nunca fui jogar Assassin's Creed. Pausei aqui porque eu vi alguns influenciadores... Na época que esse jogo saiu mesmo, do Syndicate que aparece o Karl Marx, falando que o Karl Marx do jogo, ele é meio centrista, tá ligado? Mas aí eu não sei, não tenho bagagem intelectual suficiente pra entender isso daí ou não, né? O Venturini tá falando que o jogo é bom, né? O problema é que é o mesmo jogo que tem 10 anos. Porra, vou falar aqui uma parada, hein? Desde o Assassin's Creed 2 que eu não jogo um Assassin's Creed bom. Pois é, não caça-níquel, mas não é sobre o jogo. Não, eu sei, eu quis fazer a crítica aqui Eu porque... também não sou fã, né? Eu não sou fã de Assassin's Creed. É minha área de atuação, entendeu? Jogar é minha área de atuação, então, enfim. Pra mim o 2 é o melhor. E nunca mais saiu nada melhor tá que longe de ser um Dark Souls, é isso que eu quero dizer. Longe. Não vou entrar. Que é o melhor jogo de todos. Tá, não vou entrar nessa seara, mas tudo bem. 33 aqui, isso aí. 0,33. Sim, pode ir. Então vou dar um grauzinho aqui e depois parar. Em prol dos Aí, agora 3, 2, 1... Vai. trabalhadores, nada pode estar mais longe da verdade.
nada pode estar mais longe da verdade. E as pessoas aqui, mas Marx foi necessário para a época, as condições da Revolução Industrial eram terríveis, Marx foi necessário. O comunismo, Pausa. na teoria, Pausei. Você pausou em quanto? Só pra eu 5-5. saber. 5-5? É. Ah, pode dar play. Até quando maravilhoso. Fala maravilhoso. Tá. Para que você possa ver o despreparo das pessoas Pausar ao quando? falar a respeito. Quando ele termina de falar maravilhoso. Era só um segundo. Ah, pô, foi até 1 minuto e 4 aqui, desculpa. Tá. Qual que é a questão aí, né? São duas coisas que ele diz. Primeiro é que o Marx defendia, no caso ele está falando que não defende os trabalhadores, né? E a segunda ele fala que o socialismo, o marxismo, na teoria é maravilhoso. São duas coisas que a galera fala bastante. Né? A questão sobre teoria do marxismo ser maravilhoso na teoria, né? O pessoal não entende direito como que é a teoria na sociologia, tá? Porque a teoria na sociologia, eu imagino que isso foi copiado um pouco da ideia de teoria das ciências Exatas? exatas, de que a teoria ela tem que revelar e explicar a realidade. Tá? Ah, Então, assim, esse negócio de que a teoria está certa e a prática está errado, isso é nem um pouco marxista. Principalmente depois da década de 1930, esses novos marxistas, né, eles vão falar exatamente isso. Se na prática está errado, na teoria está certa, a teoria está errada. Porque a teoria ela serve para explicar a realidade. O Marx, inclusive, ele já constrói isso, falando, ó, galera, tem um livro de um intelectual católico chamado Erasmo Rotterdam, e ele escreve livros pensando em hipóteses e respondendo às hipóteses. O outro cara que ficou muito famoso fazendo isso, e até o título do livro dele que leva o nome do que passou a ser sinônimo disso, que é a Utopia, né, que é o Tomás More. Ele escreve um livro chamado Utopia, que ele imagina uma Inglaterra onde não está acontecendo os problemas que estão acontecendo na época dele. Cara, seu áudio tá falhando e eu acho que é por causa do ventilador. Deixa eu virar pra lá. Porque eu acho que quando chega e tipo estoura, ele morre, corta, o microfone corta. Tá melhor agora? Aí você fica cortando. Deu uma melhoradinha, mas vai, manda ver. Então, nessa Inglaterra imaginária do Moros, ele vai começar a filosofar sobre aquela sociedade imaginária. Tá? E muitas pessoas fizeram isso ao longo do tempo, até que o Marx chegou e foi criticar as pessoas que eram socialistas e faziam isso, que eram chamados socialistas utópicos. Que eles pensavam a realidade desconectada pensavam uma ideia desconectada da realidade, no caso. Exatamente. Então, assim, o Marx, ele vai pensar tudo menos que a teoria é boa e a realidade não dá errado, tá? Isso é o pensamento mais antimarxista que existe. Porque a teoria ela é refém da realidade. Pro pensamento marxista, no caso. Exatamente. Então o que ele está falando é justamente a antítese do marxismo, seria, no caso. Isso. Ok. Você tá no 104. 104. Adianta aí que quando você chegar, você pausa e me fala. O Dano Muro falando de despreparo é uma brincadeira. Né? Então, vamos lá. Play. Para, porque eu saí aqui do negócio. Calma aí. Disso. Aí, 05, vou soltar aqui de novo, tá? Tá. Você tá em qual, desculpa? Sim, pode dar play. 3, 2, 1, foi. Tudo que elas não têm. Né? Quando eu digo aqui, Hitler foi marxista, né? Até a ideia por trás de Hitler é toda marxista. As pessoas, Hitler lutava contra os comunistas. Sim, quem mais matou comunistas na história do mundo foi Stalin, você sabia? Então você veja o despreparo das pessoas. Vou colocar aqui um trecho de um vídeo a respeito de Hitler ser marxista. Quando chegar no documentário, você pausa. Tá? Pausei. 1:39.
Isso. Hitler marxista. Duas coisas, né? A primeira é o Hitler marxista e a segunda é os comunistas foram que mais mataram comunistas de todos. Mas, Lucão, não tinha socialista no nome do partido nazista? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Eu sei, eu tô só já Mas faz o adiantando. seguinte, eu vou te pedir um favor. Você vai tirar da tela cheia o vídeo e a gente Tirei. vai olhar as referências do Nando Moura. Ah, ok, vamos fazer isso agora então. Tirei do Tanichê, ok. Aonde tá a referência, por Uma favor? coisa que eu vou falar aqui, galera, eu não gosto de ser injusto, não, tá? Isso aqui não é uma propaganda anti-Nando Moura, não. Ah, é. Ó, O que eu o vou que ele tá fazer, na dizendo? verdade, é ir atrás das fontes dele. Porque o Nando Moura não produz conhecimento, ele reproduz conhecimento. Então, a minha ideia é falar sobre as fontes dele e não sobre ele. Exato, Beleza? exato. A primeira fonte aí é caso você queira comprar o CD da banda dele, Pandora Santíssima. Pandora 101, verdade, tá aqui. O Nando Moura é um excelente músico. Toca guitarra demais, toca violão clássico demais, tá? Só que aí tem uma frase debaixo do link do Facebook, né, do falecido Facebook. Né? Hum, Você pode ler para mim, fazendo um favor? tem aqui entre aspas, né? Não sou apenas o vencedor do marxismo, mas sou seu realizador. Aí vem aqui a segunda frase, aprendi, abre aspas, aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo, fecha aspas, citação em referência aqui a Adolf Hitler, né? Adolf Hitler. Isso. Isto. Isso Peraí, ele deixa eu tirou ver onde da eu obra coloquei. dele, né? Do Mein Kampf, no caso. Então, não, Não? Da onde que é isso aqui? não. Isso aí, Dudu, é aí que entra eu. Mas cadê as outras referências dele, no caso? Não, Eu é achei só que você isso que teria. precisa, né? Porque é o seguinte, eu já tinha visto o Eduardo Bolsonaro falar isso, Aham, publicar isso no Twitter. aham. Tá? Eu já vi um monte de gente extrema-direita, de direita, liberal, conservador, nacional-socialista. Vi muita gente dessa galera compartilhando essa Essa frase. frase. Né? Uhum. Aí eu falei, pô, será que o Hitler disse isso? Qual é o contexto dessa frase? Hum. E aqui, se o meu computador deixar, eu estou publicando aí no chat um link e deu certo. De onde foi tirada essa citação? Essa citação é tirada de um historiador, que é um historiador nazista, Uhum. chamado Hermann Rauschning. Hum. Tá? Qual é a parada desse cara? Esse cara falou que teve centenas de reuniões particulares oficiais com Hitler Uhum. e que o Hitler disse essa frase para ele diretamente. Fonte, confia. Ou seja, ele é a fonte única. La garantia Tendo soy dito yo. isso, La garantia soy yo. existe historiografia feita assim. Uhum. Tá? Eu sei. Por exemplo, o Hélio Gaspari, o primeiro livro dele, da Ditadura Envergonhada, é uma entrevista que o Geisel, ou Geisel, para quem é mais Aqui é mais. interessante, diz diretamente para ele. Então, assim, fonte, você, a fonte também é o receptor, é normal. Tá? Só que o que acontece? Na década de 80, foi feita uma pesquisa em volta disso. Por quê? Porque na década de 70 e 80 começaram muitas disputas de narrativas na história, por exemplo, que o Holocausto não existiu, Uhum. com David Irving. Uhum. Aí ficou muito nessa disputa, as nações começaram a desenvolver pesquisa dessa galera que era anti-história, anti-ciência na história. E esse cara foi um dos que entraram nas linhas de pesquisa. E qual foi a conclusão que eles tiraram desse, se eu não me engano, é Hitler Speech, que é, em português, discurso do Hitler, né? O livro desse cara. E a conclusão que eles tiraram, depois de ver os documentos oficiais, etc., é que esse cara encontrou o Hitler 4 vezes em eventos oficiais e nenhum desses 4 foi em particular. Sempre tinha mais pessoas com eles.
Caralho, foram pesquisar a vida do cara pra descobrir exatamente como ele encontrou o Hitler. Porque se tem encontro oficial, centenas, tem que ter Tem, alguma referência, alguma fonte, né? é, E descobriram que não. ou Ele como, sempre estava acompanhado. Quando ele estava com Hitler, eles foram 4 vezes só. tá. Ou como Ou dizem seja, alguns, né, Lucão, tem que ter um registro, né, no caso. isso que eu postei aí no chat é um site de historiadores e sociólogos weberianos, ou seja, da doutrina do Max Weber. É um site suíço de sociologia que eu acompanho. Então, assim, essa é a minha contribuição. Né? E qual que é o que esse link aí está querendo dizer? E depois eu vou colocar no YouTube também. É simplesmente mostrando a farsa que esse autor é. Ou seja, Hum, esse estudo, essa citação que o Nando Moura está colocando aí, que é desse livro, que eu tive que descobrir, né, porque não tem fonte, aham. é mentirosa. Olha aí, rapaz. O Hitler simplesmente nunca disse isso. Ou pelo menos Não se ele disse, não tem nada que comprove isso, né? comprove, exatamente. Se não tem nada que comprove, é a mesma É coisa que porque ele não não tem dito. disse. É porque não disse. Não sou o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Aprendi muito com o marxismo. Sabe por que isso com certeza é mentira? Por causa de todas as coisas que ele disse durante a vida. Tá? E que com o tempo eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Tá É certo. diferente, por exemplo, do Mussolini, porque o Mussolini ele muda o discurso dependendo de com quem ele está falando. O Uhum, Hitler não. O Hitler, do começo ao fim da carreira dele, ele é muito conciso. Ele é entendi. muito. Ele tem muita centralidade no que ele está falando. Tanto é que eu separei uma entrevista de 23 aqui, 1923, antes dele ser preso, e o discurso dele não muda, até depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Olha Mas, aí. enfim, só para mostrar para vocês Mas olha como que que coisa, Lucão. até a parada também do comunismo. Né? Esse negócio de quem mais matou Foi foi os comunista, vem comunistas. de uma fonte também, chamada Livro Negro. O Livro Negro do Comunismo tiveram 2 historiadores que saíram do grupo de pesquisa que falaram que os autores não estavam procurando dados, estavam procurando um número de 100 milhões de mortos. Ah, Ou eu lembro seja, dessa história. qual era a finalidade do livro? Achar um método para descobrir que teve 100 milhões de mortos no comunismo. Tá? Ou seja, é um método completamente pseudocientífico que não merece nenhuma atenção nossa. Tá? Tá certo, então, cara. Então, você disse que não merece atenção no sentido de que a finalidade do livro não foi produzir história, mas foi chegar num É resultado. inteiramente propaganda. São Ok, 800 páginas de propaganda. ok, entendo. E aí, como é que você faz pra descobrir isso, cara? Cara, tem muitas formas, né? Assim, a primeira forma e a mais segura é você estar em contato direto com outras pessoas da área, os pares, né? Uhum. Eu sei disso aí porque eu acompanho entrevistas de história num podcast chamado História FM, que o Iclis, esqueci agora o É sobrenome isso dele. mesmo. Iclis, foda-se. Não precisa falar o resto. O Iclis, ele que é doutor em história ou doutorando, não sei se ele já concluiu, ele entrevista outros autores de história para falar sobre isso. Tá? Hum, E é por isso que é sempre bom você estar em contato com essas pessoas, lendo artigo, entrando. Isso para quem é da área, obviamente. Né? Ninguém leigo precisa de fazer isso tudo. Né? o Lucão tá falando aqui como um profissional da sociologia, no caso. Exatamente. Então, assim, quando a gente. Por exemplo, o Nando Moura, ele não é da área, né? Ele só reproduz essas coisas. Então, para a gente verificar a fonte, aí realmente tem que ler, entrar a fundo, ver o que os pares estão falando e etc. Né? Que é o trabalho que eu tenho feito essas semanas, por exemplo, com o liberalismo, que eu te falei que eu fiquei lendo Escola Austríaca, né? Isso. E que vai sair vídeo. Pode dar play aí, né? Ah, outra 1,39. coisa, 1,39, exato. Antes da gente voltar, é que, olha só, tem menos de 2 minutos de vídeo e a gente teve que gastar aproximadamente 10 minutos só pra, vamos dizer assim, contra-argumentar um trecho do vídeo dele minúsculo, sacou? É É, por isso que é tão trabalhoso fazer esse tipo de coisa, é por isso que é tão difícil, porque assim,
É muito fácil você jogar informação vomitando assim o tempo inteiro, porque pra você contra-argumentar dá muito mais trabalho. Você teve que abaixar a descrição do vídeo, né? Olhar a descrição para ver a fonte, depois pesquisar a fonte, aí descobrir que estava num livro, aí descobrir que o livro foi escrito por um cara, aí descobrir que esse cara era um mentiroso, sacou? Então, tipo assim, porra, né? Vamos valorizar aí, galera. Dá o Prime aí, dá o follow aí, quem não segue o canal, pode seguir e tal. Segue o perfil do Lucão no Instagram também depois. É... Obrigado aí por lembrar, Venturini. É isso aí, façam o que ele tá falando, tá? A gente vai deixar as redes sociais do Lucão depois disponível pra vocês seguirem lá no Pode Instagram. fazer pergunta no chat, pode fazer Ah, pergunta não na tem DM, restrição de pergunta aqui, tá? Pode fazer qualquer tipo de pergunta, até fica à porque eu tenho vontade. todo o conhecimento do universo, né? Então Exato. todas as perguntas serão respondidas de forma correta Isso, toda a por mim, humildade e modéstia também do que é a planeta única Terra. pessoa que consegue responder tudo, né? Mas Exato. pode dar play aí agora. Tá bom, então. Dois, 1,39 três. foi. 4, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters, so the Nazis changed their tactics. Eu tô. O cinema nazista. Pausei aqui. Você tá vendo a minutagem? Não tá não, né? 2:51. Eu tô com medo de tomar strike por causa de reproduzir isso aqui, maluco. Tá ligado? Mas vambora. 3, 2, 1, vai. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. In the inner circle, however, the Nazis and Hitler were more outspoken. Often Pausa. 3:20 aqui. É isso? 3:18. Deixa eu adiantar É aqui melhor. um pouquinho. Você tá até melhor que eu. Tá. Beleza. Aí esse cara aí, né, que eu não sei quem repete a mesma coisa que ele que disse no começo. Né? Não é o autor, não? A questão do Goebbels e do Hitler. O New York Times publicou, né, em 1925, novembro de 25. Eu sei disso porque você consegue ver todas as edições do The New York Times na história, tá? Aí eu fui atrás, realmente isso está certo, ou seja, a fonte acertou dessa vez, eu conferi. Eu quis entender o que isso aconteceu, né? Porque parece estranho, né? O Goebbels, que foi ministro do Hitler, um dos mais fiéis e tal, comparar o Hitler ao Lenin, né? Eu fui num livro de um cara chamado Peter Richlon, que é um... Escreve no chat aí o nome dele. Aí eu vou ter que abrir aqui. Se você conseguir. Não, é Peter Longerich. Falei errado, eu vi aqui na minha anotação. Pera aí. Peter Longerich. Digita aí no chat aí. Eu esqueci que eu tô com o chat no celular. Aí, ó. Pronto. Esse cara, ele é biógrafo. Ele escreveu uma biografia do Goebbels. Aí, pelo que eu li nesses capítulos, o Goebbels ele fazia parte de uma ala à esquerda dentro do partido nazista.
tá? Nessa época. Tá. Lembrando que o Partido Nazista ele tenta o golpe em 23, tá? Aí o Hitler é preso, fica preso até 24. Tá? E esse artigo aí que quando o Lenin morreu, por exemplo, Lenin morre em janeiro de 1924, Uhum. 1924, o Hitler estava preso, Uhum. tá? Acho que o Hitler foi solto em agosto de 24. Tá. E quando o Hitler sai, o Goebbels ele ainda está achando que a Revolução Russa é uma coisa inacreditável, tá? E isso é verdade. Ele tem Inacreditável muita, em qual sentido? em sentido positivo. Ah, tá. E agora eu esqueci onde eu coloquei isso, tá? Mas é o seguinte, o Goebbels, depois de um tempo, ele leu Mein Kampf. O Goebbels ele era um intelectual, tá? Ele, se eu não me engano, ele era formado em filosofia, tal. Ele leu o Capital do Marx, então ele realmente tinha algumas ideias à esquerda. E o Uhum. Partido Nazista tinha uma ala à esquerda. E o Uhum. líder deles, por exemplo, é o Strasser. O Strasser, na Noite das Longas Facas, 34, ele tanto é que ele é expulso do partido, né, jurado de morte. E logo depois ele morre. Olha aí. O Hitler, depois que ele vai tomando o poder junto com Rosenberg, etc., ele começa, ele começa a expulsar essa ala mais socialista, realmente de esquerda, do partido. Tá? E o Goebbels ele vai virando uma pessoa muito mais à direita, a Hum. ponto dele chegar, e existe um discurso famoso dele, um panfleto chamado Nazi Sozi, que ele vai falar, por exemplo, que o bolchevismo é um problema judaico. Em Haha. 1926, ele leu o Mein Kampf, que é o livro do Hitler, e o Hitler convence ele de que o comunismo, o socialismo soviético, ele não resolve o problema judeu, entre aspas. O problema judeu é um conceito, né? É ariano, nazista, maluco. Tá Tá? certo. Então, assim, ele passa a se distanciar do socialismo depois de 1926. Então, essa frase que ele disse é verdadeira. O Goebbels era um pouco mais à esquerda, só que depois ele vai se tornar extremista de direita. Né? Tanto é que o nazismo ele entra no poder em 1926. A gente está falando de 1926. Entra quando? 6 Falhou. anos, Cara, seu 7 microfone tá anos. falhando direto, mas entrou. Entrou no poder quando? Em 1933. Ah, 33. Então, existe um longo caminho a ser percorrido. 7 anos. Falhou, Então, tá falhando muito, cara. Mas segue aí, segue aí. Segue falando que o que você não Então, assim, conseguiu. o Goebbels ele realmente mudou de ideia, com certeza. E ele passou. Tem carta, por exemplo, depois disso, falando que ele ama o Hitler. Literalmente isso. Tá bom, então. Caralho. Ele passou realmente a ser fiel a essa causa e tal. Depois ele faz um artigo escrito Lenin ou Hitler, que ele critica Lenin e exalta Hitler. Mas Porque Hitler então. é realmente um estadista correto e tal. E o E que vai que. levar o povo alemão para frente. Mas e o que ele disse aqui nesse documentário a respeito de não ter caído bem com eleitores? Isso aconteceu de fato? Cara, o que aconteceu na verdade é que o Hitler perdeu a eleição, né? As pessoas falam que a democracia levou o Hitler ao poder, não é muito bem assim. O Hitler perdeu. Só que a bancada na Câmara dos Deputados, né? Vamos falar assim para vocês entenderem, na Câmara dos Deputados, né, na hashtag, os congressistas nazistas foram muitos, tá? Eu não tenho certeza, porque eu careço de informação, de verificação. Mas eu acho que os nazistas eram a maior bancada dos Hum. congressistas. Pelo que eu lembro, talvez eu esteja errado nisso aí. Eu não Tá. tenho precisão disso. Tá? Mas então é o argumento de Não que. é que não pegou bem com os eleitores. O outro cara que ganhou, agora esqueci o nome dele, esqueci mesmo o nome dele. Ele era herói de guerra, né? Um cara que os militares gostavam muito dele, etc. Né? Então, Uhum. assim, ele ganhou de primeiro, só que o Hitler ficou em segundo. Né? Também não é Então. uma coisa para se ignorar. Mas os Ah, pode nazistas no crer. Congresso eram muito fortes. Entendi. Quando tem um livro que fala sobre propaganda e nazismo, né, que eu não li, e provavelmente eles devem falar sobre isso e tal,
Mas então essa informação eu não sei, então não vou comentar sobre ela. Ah, tá. É, porque ele fala, né, que ele começou com um discurso próximo do marxismo e depois mudou para uma questão eleitoral. Você está dizendo que foi por Não uma é por questão uma questão eleitoral, ideológica. não é por uma questão eleitoral, não. É a mesma coisa que aconteceu no PSDB, assim, guardadas as devidas proporções. Existia uma ala ali muito mais ligada ao Aécio, uma ala muito mais ligada ao João Dória, né? E a Uhum, ala ligada ao João Dória esmagou a do Aécio na época. E agora o PSDB acabou. Então, uhum, assim, existe um jogo político aí também. Tá? Então, a área que era mais ligada ao Strasser perdeu, que era a área mais de esquerda e etc. Né? E a uhum. área mais ligada à direita, que era que o Hitler comandava, venceu. Até que em 34 realmente rompe com tudo, com revolução, com gente morrendo mesmo, etc. Entendi. Vou adiantar aqui e depois você adianta, tá? Porque eu vou pro 3:20 que você parou, né? E aí eu vou pausar e depois a gente sai. Pera aí. That he had learnt a great deal 3:20, vamos lá. 3, 2, 1, vai. from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. Quem é esse cara? Não sei. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. E esse daí? It was Ah, officially Vladimir called, Bukovsky. National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were in Germany national socialists. So it's the same thing in reality. Only Para slightly acabar o different documentário, você pausa. interpretation. Pausei. Pra quem não sabe, eu moro na roça, tá, galera? Moro na roça. Eu tava andando na grama aqui, e você não sabe quem que me deu uma chifrada, Dudu? Ah. Um peixe-boi. E é um boi, né? Ah, é verdade, porque O o peixe-boi peixe, ele é sabe. peixe e boi, né? Pra quem não sabe, tem boi no nome peixe-boi, né? Então o peixe-boi é um boi. Logo ele pode pastar no seco, né? Eu tomei uma chifrada nele, inclusive. É verdade. É verdade pra caralho, né? Então, quem esse cara último aí eu consegui pesquisar, né? Ele realmente é um ator e tal, a galera reconhece ele. E ele é um cara, é um dissidente soviético, né? Ele é um cara que a galera utiliza ele para falar mal da União Soviética e tal. Ele falou de um monte de escândalo na época da União Soviética, etc. Né? Só Uhum. que, independente de quem ele está falando muita bosta, né? E é isso que é importante. O nazismo e, e a União Soviética, eles têm pouquíssima coisa em comum, tá? Só que eu acho que eu tenho um livro aqui que eu vou até mostrar para vocês, tá? De um cara que entende um pouco de nazismo. Alguns diriam até que ele é especialista, tá? Eu marquei algumas coisas aqui para ver se a gente pode afirmar que o Hitler é marxista ou não. Você Tá, me permite? vai, manda ver. O livro é esse aqui, A Minha Luta. Tá bom. O autor é Adolf Hitler, o próprio. Tá, ok. Vamos ver o que o Hitler tem a dizer sobre ele ser marxista? Pode começar. Isso aqui é no tempo que ele estava em Viena. Tá? Abre Ele era aspas toda vez que você for falar, por favor, tá? E depois Abre fecha. aspas para o Hitler. Não Obrigado. sou eu falando. Exato. Nesse tempo, abriram-se-me os olhos, disse Hitler, para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes, disse Hitler, e que nenhum de... Não precisa que ficar nenhum... assim o tempo inteiro. Só abre aspas e depois fecha, cara. Tô Porra. falando brincando, obviamente. Nesse tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia o nome, e que de nenhum modo se me apresentavam nitidamente sua horrível significação para a existência do povo germânico, o marxismo e o judaísmo. Ok? Fecha aspas. Vamos para o próximo, que está na página 49, nessa versão que eu tenho. Abre aspas. Abre aspas. Vencendo a minha relutância, tentei ler essa espécie de imprensa marxista, mas a repulsa por ela crescia cada vez mais. Esforcei-me por conhecer mais de perto os autores dessa maroteira
e verifiquei que, a começar pelos editores, todos eram judeus, fecha aspas. Abre aspas, página 52 do livro do... A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza, contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo. Levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim a humanidade, a razão da sua existência e da sua cultura. Última citação que eu peguei. Página 115 do livro do Hitler, A Minha Luta, abre aspas. Fiz também um profundo estudo das ligações do marxismo com o judaísmo. Vou dar um salto aqui agora. Tá. Me parecia de tratar-se o problema mais importante que havia na Alemanha. Travessão, o marxismo. Olha aí. Parece que o Hitler Fecha é aspas. marxista? Olha, Tipo, você acha? segundo Você a acha que obra dele que ele escreveu no cárcere, não ele me parece não. discordar um pouco, né? Não me parece. Assim, mas ele escreveu alguma coisa, mas a prática dele era marxista, né? Alguns podem argumentar. Mas dentro dessa explicação dele mesmo, tá a resposta, né? Ele diz, por exemplo, que o marxismo ele é contra o indivíduo, porque ele é coletivista. E é verdade. O que ele está dizendo é que a proposta do nazismo, ela literalmente é individualista. Tá? E ainda fica mais incrível ainda. Ô, Dudu, você consegue clicar no link que eu mandar no chat? Eu não sei se vai abrir e se vai zoar a captura de tela aqui, mas eu vou tentar aqui. Tá, vamos tentar. Aparece aqui. Aparece na Mas tela. porque eu queria deixar na tela Ih, vazou. a, Não, vazou não, graças a Deus. a entrevista que o Hitler deu para The Guardian em 1902. Tá, E que depois foi repostada em 1932. tá. Desculpa, foi publicado em 1923, tá? Tudo bem? E depois republicado em 32, isso aí. Isso. Dá uma baixada aí, e para quem quiser no chat, tem aí o link, tá? Entrevista do Hitler ao The Guardian em português. Aonde Você você vai quer descer que eu até vá? Sobre o socialismo é o título. Como é que é? Abaixa até a parte sobre o socialismo. Aqui, achei. Sobre o socialismo. Quer que eu Você leia? pode ler pra gente, fazendo favor? Tá, É, vou quero deixar que você aqui para leia. todo mundo conseguir ler também. Vamos lá. Eu vou. Será que você sublinhar aqui? Não, vai ficar ruim. Eu vou lendo parte a parte aqui. Sobre o socialismo. Por que, entre aspas aqui, perguntei a Hitler. Aí vem de novo. Você se considera um nacional-socialista, já que o seu programa partidário é a própria antítese do que é comumente acreditado ao socialismo. Socialismo, ele retrucou, abaixando sua xícara de chá combativamente, é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram... Me responde imitando um catarinense. Não vou fazer isso. Ele vai preso, né? Ou quem sim, ele vai preso, né? Porque um congressista foi mandado, foi caçada. foi Vamos lá. caçado por denunciar um nazista lá no sul. Exato. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu tiraria o socialismo dos socialistas. Presta atenção na próxima parte. Vamos lá, abre aspas aqui para ele. O socialismo é uma antiga instituição ariana e germânica. Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada, não envolve a negação da personalidade e, ao contrário do marxismo, é patriótico. Fecha aspas. A próxima linha eu acho que é a mais importante de todas. Vai. Continua citando Hitler. Abre aspas. Poderíamos ter nos denominado o Partido Liberal. Rapaz. Nós escolhemos nos chamar de nacional-socialistas. Nós não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional.
Exigimos o cumprimento das justas reivindicações das classes produtivas pelo Estado com base na solidariedade da raça. Para nós, Estado e raça são um. Pode finalizar aí. Fechou? Fechou. Você consegue ver que as diferenças entre o marxismo e o nacionalsocialismo são fundamentais. Para Não entender a só lógica dele, né? não é uma pequena diferença de interpretação, não, é completamente diferente. Aqui ele fala de reivindicação da classe produtiva. Ele não está falando da classe Ó, trabalhadora, né? olha só, o marxismo é contra a propriedade privada, né? Sim, ele mesmo fala aqui no texto. Tá? Aqui ele está falando, ó, que não envolve esse negação da personalidade é a ideia do indivíduo ser maior que o coletivo, tá? Então, Uhum. ou seja, isso é uma coisa bem comum que os liberais fazem, tá? Falar que os nacionalistas são coletivistas, né? Isso é um absurdo. Os nacionalistas daquela época até eram liberais nesse ponto. Continuando. E defender, por exemplo, o marxismo ele era internacional e Internacionalista. o nazismo era patriótico, como ele mesmo diz. Você Isso. pode ver, o Hitler mesmo disse, a gente poderia ser um partido liberal. Os liberais e os conservadores apoiaram o nazismo. E você sabe quem foram os primeiros a serem perseguidos nazistas? Não foram os judeus, como a maioria das pessoas levam a acreditar. Os primeiros a serem perseguidos pelos nazistas foram os socialistas democratas e o Partido Comunista. Ou seja, a esquerda foi a primeira a ser perseguida e a direita apoiou o nazismo. Quem fica falando esse papo de nazismo de esquerda é inteiramente ignorante ou inteiramente mal intencionado. Tá? Porque a realidade das coisas, quando a gente vai olhar o Hitler, aprendi muito com o marxismo, né? A primeira frase que a gente leu, o Fernando Uhum. Moura cita aí embaixo. Né? Quando a gente vai ler o que ele realmente falava, é tudo diferente, é completamente oposto. E os caras, a cara deles não fica nem vergonha. Ele devia ter vergonha de falar isso em público. E hoje em dia todo mundo fala isso, né? Isso é um absurdo, Porque inacreditável. porque eu acho que a época ele traz essa argumentação traz a noção de algo novo, de algo subversivo à lógica dominante, que por muitos vão dizer que era uma lógica de esquerda, né? Pois é, mas isso não é novo, isso não é algo novo, né? Só que é isso que eu ia E a falar. burrice é muito antiga. A Exato. burrice é mais antiga que a inteligência, inclusive. A É. inteligência é que combate a burrice, não é o contrário. Tá? Então, E peraí. a outra que é um ponto Obrigado. interessante. É um ponto interessante aqui quando ele transparece, né, o racismo dele, o eugenismo dele, que é quando ele fala da questão de ser uma antiga instituição ariana e germânica. Isso é muito parte, isso daqui, é base do nazismo, basicamente, do pensamento nazista, que é essa ideia de tradição Sim. ancestral, tradição herdada, hereditária dos antigos, que sempre foi que os alemães são a Grécia, né, a nova Grécia, a nova seria a Tanto é nova. que ele vai buscar um momento de grandiosidade, né? Por isso ele é o Isso, terceiro Reich, né? isso. Porque os outros Reichs, se eu não me engano, um foi o Carlos Germano, é isso? Não tenho a menor ideia, cara. Mas, enfim, foram dois governos onde os germânicos tiveram domínio, né, e etc. Ou seja, uma forma idealizada do passado e é um tipo de conservadorismo, né? Você E é, buscar na história a legitimação do movimento que você está querendo fazer no presente, tá? Que é trazer de isso, volta a boa moral, trazer a isso. grandiosidade do passado ao presente de volta, né? E do próprio chauvinismo, exato, um ultranacionalismo chauvinista, né? Tem outro trecho aqui entre nossos ancestrais, que eu dei destaque aqui, né? Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. Por que esse apelo aqui, né? E esse tipo era uma época, um tipo de propriedade, essa propriedade comum aqui, que foi destruída justamente pela classe que ele quer ajudar na reivindicação, que é a classe produtiva. Porque, de fato, antes
as terras, em geral, não em geral, assim, em muitos pontos da Europa, existia, de fato, pequenas comunidades, assim, que viviam de uma terra em comum, né? Que era dividida entre várias famílias que trabalhavam naquela terra e tal. Isso existia, de fato. Mas isso vai de contramão do que ele está falando aqui, né? Da questão justamente uma forma de propriedade que é a antítese do que ele defende aqui, né? Da propriedade privada. Isso não era propriedade privada, porque era É, propriedade comum, sacou? exatamente. E tem uma outra questão que também que é uma diferença do nazismo, tá? No marxismo, e o Lenin falava isso, não lembro em que livro, mas ele falava que não existe raça no socialismo, porque a raça seria uma identidade de separação de classe. Ou seja, a raça seria mais um passo contra a divisão de classe, em que colocaria o trabalhador proletário proletário. Tanto é que até um filósofo polonês, agora esqueci o nome dele, o Zizek, lembrei. Zizek. O Zizek, ele vai falar contra o identitarismo, tá? Porque ele acredita nessa tese ainda, tá? Que o identitarismo, ou seja, reivindicar sua identidade por base racial, por base de gênero, etc., atrapalha a luta de classes. Tá? Mas isso é um tipo de pensamento, só para entender que no socialismo tem esse pensamento de que o identitarismo por raça, por exemplo, atrapalharia essa luta de classe. E no nazismo, não. O nazismo é a base não da luta de classes, nem da luta de raça, mas da solidariedade de raça. Tá? Que é uma raça escolhida e que ali dentro daquele movimento todo mundo se ajuda. Tá? Ou seja, mais uma coisa que é inteiramente contrária ao marxismo. Tá? Você quer que deixe isso aqui aberto ou eu posso fechar? Pode fechar agora. A gente vai Mas eu quero voltar só para responder isso? rapidamente o comentário que o Venturini apenas falou. Que ele complementou corretamente, né? Que mais uma das características é o próprio chauvinismo, Eu esse falei ultranacionalismo isso. armamentista. Eu falei isso. Eu acho particularmente que o armamentismo que a Alemanha fez foi uma forma de proteção à nação. E agora eu vou falar uma coisa ainda mais perigosa. Eu sou a favor. Polêmica. Eu sou a favor. Porque foi exatamente assim que alguns países coloniais sofreram. E o país, por exemplo, como a Coreia do Norte, só conseguiram se defender da ofensiva. Coreia do Norte e Cuba também, tá? Só conseguiram se defender na ofensiva americana nas décadas de 60 e 80, no caso de Cuba e Venezuela, respectivamente, com um poderio bélico. Então, assim, eu acredito muito em soberania nacional, que é o que a China está fazendo hoje em dia. E que é uma coisa que o Brasil esqueceu. Devia relembrar. Tá? Eu acredito nisso. Tá? Então, quando a Alemanha vira uma potência armamentista, é porque, na verdade, ela queria uma soberania nacional. Nisso eu sou a favor. O problema é que a soberania não é na soberania nacional. O problema da Alemanha nazista foi o chauvinismo. Ou seja, expandir, Tomar tratar a raça do território. jeito errado, né? Tipo assim, de forma excludente, né? E não inclusiva, que é o que hoje em dia todos nós, né, acreditamos. Todo mundo normal acredita, né? Da inclusão das raças, eu imagino, e etc. Né? Hashtag Fogo dos Racistas, vambora. Sigamos, 3, 2, 1, vai. Então você veja o despreparo das pessoas. Para que você despreparo, entenda, aprenda a respeito de Karl Marx, que é o grande mal da humanidade hoje. Você acha que o Brasil está na merda hoje? Por quem? Por causa de quem? Olha, pausei. Olha, tem uma lista grande aí, entendeu? Você pausou em quanto? Deixa eu ver aqui. 4:12. Ai. Dudu, você acha que o Brasil tá na merda por quem? Porra, teria que... Ó, já tem 1 hora de live. Teria que ser pelo menos mais umas 3 pra gente falar só do Brasil. Ô, chat, eu quero que vocês façam agora uma coisa. Você está ouvindo, você que está só ouvindo, você vai pegar o celular, pegar a televisão, o computador. Eu quero que você digite no chat agora quem é o responsável por isso que está acontecendo no Brasil hoje.
Ah, Então, porra, quero chuva de nomes neste momento. no caso, há 7 anos atrás, né? Que foi quando ele gravou esse vídeo. Entendeu? Pode dar play aí. Pô, E assim, o Marcos foi responsável pelo que está acontecendo no Brasil hoje, né? É inacreditável. Pô, a foi. Mariana acertou um. A Mariana acertou um. Ela Ah, disse. Você pode ler aí, ô Dudu? ai, ai. Pega um vídeo dele de 3 anos depois que ele tá entrevistando o cara que deixou o Brasil na merda. A Mariana falou Bolsonaro, acertou. Ai, ai. A burguesia. Ah, cara, então, é que nem eu falei, a lista é extensa e tem também. Ih, tem nome pra mais de quilômetro aí de lista de o porquê do Brasil tá nessa merda, entendeu? Talvez se a gente É, voltar aí lá pra meados de, não sei, talvez aqui 1500, a gente começa a destrinchar por que que o Brasil tá uma merda, né? Ai, ai. Enfim, da Play. 1, 2, 3, foi. Primordialmente por causa de Karl Marx. Você precisa ler os seguintes livros: Long 18th Century, do Edward Anthony. Toda vez que ele Você vai terminar ler de citar também um livro, você pausa, tá? Pô, Long 18th Century. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. 4:17. seguintes livros: Long Pera aí. 18th Century, Pronto, Long 18th Century. 4:20, olha aí, Aventurini, 4:20, hein? Pra você Sobre essa isso, daí. Ah. eu não conheço esse livro. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Não achei comentário sobre ele. Então não vou comentar. Tá em paz? Tudo bem. Mas você não achou referência nenhuma desse livro? Cara, não. Eu procurei. Mas, Sério? Nada. tipo assim, é um livro. Isso eu posso afirmar. Tá, você viu ele então, no caso. É porque eu não li, eu não conheço o autor, não vi referência dele, então eu não gosto de comentar coisas que eu não sei. Você deveria ter ido atrás, cara. É porque, pô, não dá pra ler um livro num dia. Eu sei, tô brincando. É, o Vamos menor lá. brasileiro vivo, ele é o menor brasileiro vivo, com certeza, Lucão, o Venturini. Nisso daí você tá É o Sérgio correto. Moro que eu estou Exatamente. falando. O Sérgio Moro é o menor brasileiro vivo. 4:20 aqui, você tá em qual minutagem aí? Eu também. Pode dar play. 3, 2, 1, do foi. Edward Anthony. Você vai ler também o artigo O Mercado e não os sindicatos nos propiciou o lazer e o descanso, que está disponível no site mises.org. Pausei. Depois que ele terminou de citar o Mises.org. Ah. O mercado, como é que é? E não. O mercado, não o sindicato, ajudou os trabalhadores. Né? Você Alguma achou coisa... isso aí? Esse artigo? Tipo assim, ô Dudu, quando eu tava vendo isso aí, quando eu tava escrevendo falar sobre o vídeo, eu falei, cara, será que vale a pena eu ler Mises.org para fazer o React, cara? Pô, Lucão, não tem essa, cara. E a resposta foi sim, eu li. Você passou a tarde inteira lendo escola austríaca, pô. Você não ia ler Sim, Mises? eu li. Sabe qual é o nome do autor desse texto? Não. Chama-se Thomas Di Lorenzo. Olha aí. Eu vou colocar aí no. Ô Dudu, você pode pesquisar o nome desse cara, fazendo um favor? Vamos selecionar ele aqui. Tá aí no chat. É dessa maneira Vocês- aqui que tá escrita mesmo? É, Tá. Ih, caralho, calma aí. Eu acabei. Pronto. Thomas Di Lorenzo. Vamos aqui, copiar. Aham. Vamos pesquisar aqui agora, ao vivo pra vocês. Pesquisei. É esse aqui, professor? como eu não vejo a tela, né? Eu não sei. Pô, bota aí no seu. A live no seu celular. É Você esse consegue. mesmo. É esse mesmo. A influência. Aqui eu já vi. Eu li, Vamos aqui lá. eu li as influências dele, Lucão. Eu cometi esse erro. Eu li as influências dele. Vamos abrir o Wikipedia dele, que é bem curto. Tá, esse primeiro aqui, né? É. Tá bom. Aí eu vou pedir para você ler, fazendo um favor. Vamos lá. Thomas de Lorenzo, nascido em 1954, é um professor de economia dos Estados Unidos na Loyola University, Maryland. Ele também participou como afiliado do extinto League of the South Institute, o braço de pesquisa do movimento pró-secessão.
League of the South, embora ele tenha negado qualquer filiação duradoura, dando apenas algumas... É sempre assim, nunca tem ligação duradoura, ele só deu algumas palestras após a fundação do Instituto. Isso aqui... Agora, Ele o que defendeu seu é PhD em League of economia South? pela Virginia Tech. Peraí, ele... Ele é PhD, sim, Tá, em aham. economia. Curiosamente, pela Universidade de Virgínia, né? Virgínia que é o local, né? Me parece ser assim, tem um polo gravitacional aí nesse lugar aí que puxa muita gente arrombada, né? Aí eu cheguei e falei, pô, League of South, para quem não Então, fala língua dos imperialistas, significa Liga Liga dos do, Su- Liga do Sul, Liga é do isso. Sul. O que é isso? O que é essa Liga do Sul? Posso dar um chute antes de descobrir o que é de verdade? Claro que pode. Pelo contexto de pró-secessão, me parece um movimento que defende a guerra de secessão e a manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Tô errado? Está parcialmente certo, acertou na Ok. sua resposta, só que é um pouco mais profundo, né? Ah, ok, mano, Porque vamos eles ver. são nacionalistas brancos, neoconfederados, supremacistas brancos, eles são, Ah. eles se reúnem em Alabama e Ai. a finalidade deles é liberdade e independência à República do Sul. Uhum. E eles têm uma base de cristianismo protestante. Hum. Ok? Eles usam capuzes brancos, ou por acaso? Esses aqui não, Não, tá? né? Não, Não ah, tá. desse ponto, tá? Tá Mas eu bom. posso falar de alguns movimentos que já foram membros ou aliados, pode ser? Pode ser. Você conhece a Neonazi Nationalist Front? Não conheço, não, cara. O NSM, chamado National Socialist Movement, Também não Movimento conheço, não. Nacional Socialista. Não. E os tradicionalistas, o Partido Tradicionalista dos Trabalhadores, Caralho, que miscelânea isso aí, hein? Guarda da América. Putz, eu não conheço nada disso, mano. Juro pra tu. Tudo isso, meu amigo, é Partido Neonazista dos Estados Unidos. Tá? Ai, que coisa, que curioso, hein? Deixa eu ler aqui um pouco as obras deles aqui. Que a primeira dele vem aqui em 97, né? Tá aqui, Cancer Scam, The Diversion of Federal Cancer Funds for Politics. O que ele tá dizendo aqui basicamente é um escândalo envolvendo fundos federais para câncer como uma política, né? Uma política de fundos federais de câncer. Aí vem The Food and Drink Policy, America's Nannies, Busybodies and Petty Tyrants. Petty é tipo mesquinho, arrogante, né? Ele, pelo visto, ele não gosta de regulação alimentar, né? Não, não gosto de nada. Da patologia para a política, saúde pública na América. Da patologia? Ah, tá, da Mas, doença, né, mas no assim, caso. falando, Entendi. falando do texto dele em si, Aham. ele fala de um capitalismo muito idealista, né? E só para deixar Hum, bem claro aqui, tá? O capitalismo ele foi durante muito tempo a melhor forma de produção, tá? É que mais realmente elevou o salário, tá? Só uhum. que o próprio texto do cara ele fala que os 10 países mais ricos são países capitalistas e não sindicalistas. E isso é mentira. É mentira. Porque os sindicatos nos países, os 10 países, são todos eles europeus, tá? Acho que a Alemanha, a Holanda é o país que menos se trabalha no mundo, né? Então, assim, esses países europeus e tal, e agora a Coreia do Sul também está embarcando nessa lista de países que o trabalhador tem melhores condições e que recebe mais, né? Uhum. Então, assim, Tirei uma melequinha aqui, gente. Desculpa. Ah. tudo isso, na verdade, vem acompanhado de sindicato forte, tá? A Amazon proíbe que os funcionários delas estejam em sindicatos, Se sindicalizem, verdade. entendeu?
Então, assim, O livro que ele falou foi qual? Aqui não tem. ele fala de um artigo de Mises, né? Que é Ah, esse cara que tá. escreve. Ah, tá, E eu entendi. não vou colocar o link, tá? Não vou. O artigo ele é horroroso, ele é anticientífico, tá? E Ah, eu tá. posso fazer um vídeo só sobre esse artigo. Basicamente, qual que é Mas o tom do artigo? Desculpa ter te cortar no é que você uma tá falando. idealização do que é o capitalismo e um espantalho do que é o sindicalismo, Hum, entendi, entendeu? entendi. Pode dar play aí. A gente não vai ver esse vídeo inteiro, tá? Porque depois ele vai falar sobre a biografia, não interessa. Vai, pode dar Ah, play. tá. Então, quando for até a parte que interessa, você vai falando. E quando for Tá? pra acabar, você me avisa. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Vai lá e procure o artigo O Mercado e Não Esqueci de dar Sindicatos play. nos proporcionam Então, eu vou pausar aqui, 36. Sim, pode dar play. o lazer e o descanso. E você assista o documentário A Verdadeira História Soviética. Essa vai ser a maior aula de história que você já teve na sua vida para que você possa desbancar os seus professorzinhos vermelhos comunistas socialistas da sua escola. Deixa eu pausar aqui rapidão, porque eu me interessei nesse documentário aí, cara. Você chegou a olhar? Inclusive, eu vi, tá? E como é documentário, não tem como falar falando demais dele, né? Tá. A gente pode fazer um react desse documentário. Mas qual a questão aqui é que esse documentário ele vai pegar um monte de citação fora do contexto e tentar traçar uma coisa linear. Fora que as referências sobre soviético, de forma geral, é muito difícil. E tem uma outra coisa também. Eu li pouco sobre a União Soviética. Tá? Então não é um campo que eu gosto, porque eu li pouquíssimo de União Soviética. Tá. Tá? Eu li muito sobre nazismo. Por isso que eu fico à vontade, né? De vir aqui falar com vocês e tal. Mas de União Soviética eu realmente sou fraco. A gente pode ver porque é muito fácil mostrar que eles estão mentindo, porque eles só estão mentindo. Tá bom. Quanto tempo de Vamos dar play. duração é o documentário? Mas tem tempo, pra falar a verdade. Tá. É 4,58, tá? Aí tem qual? Pode dar play. 3, 2, 1, vai. Assista esse documentário aqui no YouTube, A Verdadeira História Soviética. E se você reclamar dos dados, você vai lá e mande uma carta para Harvard, mande uma carta para Cambridge, porque os dados estão todos lá. Eles até tentaram desmentir o documentário, mas está lá, são documentos. Tudo está escrito lá. The classes and the races, too weak E to aí? master the É new pra deixar conditions of continuar? life, must give Antes essa pausa na hora aí né? Deixa eu passar um pouquinho aqui, mas Então, é a ideia, né, de que, olha, isso aqui é para você mostrar para o seu professor, né, comunista e tal, né? Olha só como eu sou inteligente, que eu vi esse vídeo do Nando Moura de 5 minutos. Né? olha só como tem dados de Harvard, de Cambridge. E tem Pois é, mesmo, não- né? Só que tá fora de Não contexto. tem, não tem. Ah, não tem. Não tem. Porra, achei que Ele tinha, cara. ele simplesmente pegou essa informação aí e usou como referencial, né? Tipo assim, Argumentos de autoridade. é um argumento de autoridade, na falácia, né? Você acha que eu tô errado? Manda que eles acham que eu sou certo. Falhou Não. seu áudio, mas eu vou interpretar o que você disse. Tá? E não mudar o extrato. Você tá aqui ainda? Ih, rapaz, o Lucão foi de Ambev, hein? Eita. Ah, voltou. Só seu áudio. Ah, voltou agora. Voltou. Aí. Mas o que eu ia falar é o seguinte. É pra continuar ou acabou? Pode falar. Não. Esse vídeo aqui. Não, a gente vai continuar assim, mas eu só tava falando da. E ele ainda pega uma autoridade, às vezes a falácia da autoridade, que é qual? Que é você demonstrar que não é você que está falando, mas sim especialistas na área, tá? Mas a falácia da autoridade significa, não é porque é uma autoridade falando que ele está Que tá certo. certo. É isso. Exato. Esse é o ponto. É por isso que a gente tem um colegiado, um especialistas para reivindicar se aquilo está correto ou não. Tá? E que isso também é cabível de
revisão e etc. Né? Esse pessoal da história, da ciência social, inclusive eu, tá doido para mostrar que o outro tá errado. Doido, doido, doido. Fala assim, não sei o que, esse estudo tá errado. Porque quem mostra que o estudo tá errado fica famoso. Então a gente constantemente está revisando esses textos, etc., né, para ver se a gente se destaca aí numa crítica inédita e essas coisas. Por isso que a revisão de pares é muito importante. Essa citação que ele está falando aqui eu já tinha visto em outros lugares, né? The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way, they must perish in the revolutionary holocaust. Não, lê em português, né, o Dudu? As classes e as raças, fracas demais para administrar as novas condições de vida, têm que sair. Tem que, tipo, perecer. Eles têm que. Aí depois vem o complemento aqui, né? Eles têm que perecer no holocausto revolucionário. Aham. Tá. Qual é o problema dessa citação? Você que é mais esperto que. Olha, olhando aqui as referências, dá pra ver que são duas citações de obras distintas. São duas citações de momentos distintos, uma colada em cima da outra. Isso, exatamente. Para dar Tem um ideia. sentido linear. Isso. E é o que eu falo que esses documentários fazem. Eles pegam citações de momentos diferentes, colocam de forma linear, para parecer que ele está falando de uma coisa só. E aqui, ó, pra quem tá. É só olhar aqui embaixo. Eles mesmos estão referenciando aqui, ó. 1850, abriu The People's Paper, né? O jornal dele, do Marx. E a outra tá aqui, vem de Journal of the History of Ideas. Nem é uma obra marxista, porque ela vem de 1981. Né? Como assim não é uma obra marxista? Porque. O Marx morre, se não me engano, em 1884. Não, 981. É 1981. Mas isso também não tem problema, porque existem muitos livros, textos do Marx que foram Sim, mas é Journal of the History of Ideas. É uma citação. mesmo assim, é porque às vezes existem essas aí que eles publicam publicações inéditas do Marx. Existiu no século XX um grupo de russos que traduziam Marx e os alemães pararam um pouco de traduzir Marx. E existe coisa que está só em alemão e a caligrafia do Marx era muito ruim. Quem traduzia Marx para o inglês era o Engels. Só uma curiosidade mesmo, né? Entendi. Então, assim, Mas existe texto do Marx que está só em inglês, que é o Engels que traduziu. Existe texto do Marx que está em alemão e estava preso, tá, dentro de uma universidade, ficou muitos anos. E depois, na década de 80, começou a publicar muita coisa inédita. Entendi. Que é diferente da escola russa, né, soviética, né, da década de... Só uma curiosidadezinha aí, Entendi. né? Mas é curioso. Quem não quer saber isso, né? Todo mundo. É legal que a estrutura que esse vídeo ele começa, né? A música pesada, o fundo preto, essa coisa mais soturna, né? Ela traz você para ter medo do que está sendo dito aqui, né? Você tem que temer essas A palavras. semiótica, né? Isso, olha aqui, ó, tem holocausto. Marx falou holocausto. O que o Holocausto logo pensa, né? A tragédia, mundo, né? Todo mundo que vai pensar o Holocausto vai pensar nisso. Tá? Só que o Marx morreu 60 anos. Pois é. Então não pode ser isso que o Marx está falando. E o que ele está falando aqui é de uma consequência da estrutura social que estava acontecendo na época do Marx. Com as raças e as classes tendo uma condição muito fraca, eles vão simplesmente desistir. Give it away. Né? Must give away. Pois é. Só para deixar bem claro como que isso aí é muito realmente desonesto. Seguimos? Sim. 3, 2, 1, vai. Acho que tem pouca coisa além disso. Way. Tá? They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern
period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find No any final da citação, você pausa. Tá, peraí. earlier, so I presume it starts with them. Qual citação que você fala? Desse cara, né? Que eu não sei quem é. Eu também não sei. 5,56 aqui pra mim. É. Existe um livro que eu não tinha pensado, tá? Agora que eu vi, me veio isso na cabeça. Você não está preparado. O nome do livro se chama Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Caralho, tá que pariu. Tá? Ele é um livro de 1543. Tudo bem? 1543. Um cara chamado Martinho Lutero. Tá bom. Nesse livro ele fala sobre extermínio de... O Lutero. 300 anos antes do Marx. Sim. Só que o especialista do documentário, ele fala que ele não consegue pensar em nenhum outro Pensador autor. europeu que tinha proposto um genocídio. Eu, com 10 segundos, vendo o trecho do vídeo dele, com 10 segundos na cabeça. Isso não estava preparado, tá? Porque eu ia falar até a última parte. Isso foi agora, assim, de improviso. Pá! Isso veio de supetão. Isso não é porque eu sou esperto demais, não. É sim. É um pouco, não. Eu sei. Tá bom. Mas é porque simplesmente o rigor do cara não é fazer a porra da propaganda, né? Antimarxista. E que esse pessoal de direita aí tudo... Cortou. E esse pessoal vai ficar repetindo isso, tá? Eu não tenho nada a acrescentar, não. Né? Então, assim, eu acho que até que encerra, porque aí ele vai entrar na biografia do Marx, né? Os filhos do Marx morrem de fome, igual 1/3 das crianças da Europa na época. Outros filhos dele se suicidam. Aí O ele fala pessoal que esquece. ele é o maior filho da puta da história, que ele é um pai ruim, e etc, que ele é um amigo ruim. Ruim de paga, não dava o dízimo. Exatamente. Né? Entendeu? Prometi, não cumpria, Exato. batia o dedinho na quina. Ele é assim, ele é o pior. Chutava a sandália em repouso. Quando você tá com a perna cruzada, assim, as Isso, sandálias você tá com o em pezinho repouso, assim, ó, a sandália é a maior penduradinha maldade assim, que a ó. pessoa Você pode chuta. fazer, né? Ou ele também, a pessoa espirrava e não falava Saúde. né? O Marx fazia realmente isso. E se você quiser realmente ler uma biografia do Marx e tal, e estiver interessado, veja a biografia do Marx do José Paulo Neto, tá? Que é um dos maiores especialistas em Marx vivos no Brasil. Então vai atrás. Encerrou esse vídeo aqui do nosso glorioso A conclusão Nando que eu Moura? quero falar quando você vai atrás, parece que eles estão todos mentindo em tudo, né? E é exatamente o que eles estão fazendo, né? Eles estão mentindo em absolutamente todas as coisas. Eu sempre falo isso com as pessoas, tá? Se você, em público, num discurso, num debate, começar a soltar um monte de citação assim, você vai parecer muito esperto. Porque não tem como verificar citação na mesma hora. Sabe Não quem tem. fazia isso? Sabe quem fazia isso, Lucão? Olavo de Carvalho. Não faz mais, né? Fazia. Então, assim, o Marx ele esvaziava a garrafa d'água. Eu vi que eu ia falar isso agora. Esvaziava a garrafa d'água. Isso é maldade. Não trocava o papel do banheiro, o papel higiênico, quando tava acabando. Não pegava um rolo extra pra deixar lá do lado. Então, assim, eu sempre falo com você, se você apostar na maior parte dos casos, você vai acertar, você vai ganhar. Porque a maioria das pessoas são ignorantes mesmo. Tá? E é exatamente esse trabalho que eu quero fazer. É o que eu já faço há mais de 5 anos. Tá? Mostrar que esses caras são mentirosos e que eles são desonestos. Eles estão reproduzindo desonestidade intelectual. Lucão, sabe o que o Karl Marx fazia também, cara? O quê? Ele não trocava o galão de água quando acabava. Isso aí eu faço também não. Entendeu? Ele batia na sua mão quando você ia colocar a torrada na boca, e aí a sua torrada caía com a geleia virada pra baixo.
Beleza. Então, assim, a conclusão mesmo que eu quero dizer para vocês é para não ficar vendo vídeo de história, de sociologia, política de verdade, principalmente envolvendo nazismo, dessa galera que não é da área, tá? Nesse sentido, eu sou bem elitista, tá? Eu Elitismo acho que não, cara. Até certo ponto eu acho que faz sentido esse tipo de preocupação. Você... não, eu acho que tem alguns temas que precisam de mais rigor científico mesmo, tá? E isso é o que eu defendo de forma bem clara, tá? Esses caras aí que são comentaristas aí de contingência, Nando Moura, MBL, esses merdas todos, a verdade é que eles não leem bosta nenhuma, eles não são capazes de fazer uma crítica a isso. E para você só tem um trabalho relacionado a isso, que é ler. Tá? E eu encerro aqui o vídeo do Nando Moura. Então, é isso aí. Vou fazer aqui, ó. Vou interromper a gravação para você fazer o corte depois. Tranquilo. Se inscreva no canal aí. Se quiser ir pro meu canal também eu aceito. É Ócio Produtivo na Twitch. Eu vou estar lá praticamente todos os dias a partir de quando eu quiser, fazendo live, tá? Segue o Lucão nas redes sociais dele aí e tal. Quem já segue ele no canal do YouTube dele aí. Eu também falou que o Castanhari não é referência. Eu tenho algumas críticas aos vídeos do Castanhari, principalmente porque eu acho ele um péssimo orador, tá? Eu acho um apresentador horroroso. Eu fala, me dá nervoso, eu não consigo fazer direito, assistir direito. Só que ele tem um grupo de historiadores com ele, tá? Então, assim, e são historiadores normalmente sérios. Tá? E ele não coloca fonte, e eu vou defender isso aqui também. Eu não acho que trabalho de YouTube precise de colocar fonte, tá? É ok você não colocar fonte, desde que você não se proponha a fazer um trabalho científico. Até porque não valida em nada o trabalho que você está fazendo, tá? Só para especialista mesmo. Eu prefiro que tenha, mas se não tiver, eu não tenho um problema com isso, tá? Principalmente documentário. Tá? E os historiadores estão com o Castanhari, porque antigamente ele andava, o corretor dele era o Leandro Narlock, né? Que é um cara inacreditavelmente ruim. Ele é bem ruim. Eu fiz um vídeo sobre o Narlock chamado Leandro Narlock e assim, como o rigor de fonte histórica dele é um lixo, né? Eu vou tirar o Nando da nossa tela, tá, cara? Com todo respeito aí, Nando Moura, ó. Beijo pra você, fique em paz, Deus te abençoe. Tchau. Você não pode usar o documentário direto. Mas isso aí é porque o documentário realmente não é para você juntar especialistas. Infelizmente não é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Né? Calma aí, Tem, cara. tem documentário muito bom, de gente muito boa, só que muito mal produzido. Né? E o Brasil Paralelo, por exemplo, eles produzem merda. Ô, Lucão, Eles o pessoal tá focam te ouvindo, mas não tá te vendo, tá? Porque eu fiz eu tô merda vendo. aqui, eu vou resolver. Então, assim, Aí. eles focam na forma e não no conteúdo. O conteúdo é uma merda e a forma é espetacular. Né? Por isso que eu sempre falo, o importante não é a forma, é o conteúdo. E agora vamos passar para o vídeo 2. Esse foi o corte, galera. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau.